Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar das últimas mudanças do governo aqui do Canadá em relação aos trabalhadores. Você ainda não está sabendo? Então dá só uma olhada nas últimas mudanças que o governo ele acabou anunciando para os trabalhadores estrangeiros aqui no Canadá. A primeira medida nesse sentido, ela foi anunciada no dia 6 de agosto, onde eles falaram que seriam tomadas novas medidas para tentar controlar a fraude neste programa que facilitava realmente que os trabalhadores estrangeiros pudessem trabalhar aqui no Canadá. No dia 20 de agosto, o governo do Canadá anunciou que seria realmente congelado o programa TFWP para os trabalhadores com low wage, que seria o baixo salário, ocupações que têm baixo salário na região de Montreal. Já no dia 26 de agosto, novamente, eles anunciaram a redução no número de trabalhadores temporários no Canadá, justamente neste programa TFWP. Já no dia 28 de agosto, eles acabaram finalizando uma política pública que era temporária e que estava permitindo com que visitantes pudessem aplicar para o visto de trabalho dentro do Canadá. Lembrando que essa política pública ela foi anunciada durante a pandemia para uma situação que estava acontecendo naquele momento. Então, qual que era a intenção deles? Que naquele momento, aqueles visitantes que estivessem dentro do Canadá, eles conseguissem procurar trabalho e trocar de status dentro do país, sem precisar sair do país. Então, essa medida, ela era temporária e tinha data para acabar. Então o governo ele tinha a intenção de finalizar essa política pública no dia 28 de fevereiro de 2025. Essa política pública ela já tinha sido estendida para 2025, mas então no dia 28 de agosto de 2024 o governo decidiu encerrar esta política pública que estava permitindo visitantes aplicarem para o visto de trabalho dentro do Canadá. E infelizmente essas notícias elas acabaram afetando o planejamento de inúmeras pessoas. Porém, eu até recomendo que você assista o nosso vídeo, nosso último vídeo postado aqui no canal, que nós falamos um pouco mais sobre esse assunto. Quais seriam as pessoas afetadas em relação a essas medidas? Porque o que acontece? A maioria das pessoas, quando elas escutam falar sobre um anúncio desse do governo, ela entra num estado de desespero, ela entra num estado de ansiedade e às vezes essa medida, ela sequer vai afetar o planejamento dela. E essa política pública em específico, ela foi criada na época da pandemia. O discurso do governo é que ela viria para tentar sanar um período difícil da economia do Canadá, facilitando, né, com que esses visitantes eles conseguissem trabalhar de forma legal aqui no Canadá. O que acontece? Os tempos mudaram. Nós não estamos mais na época do Covid. Com isso, veio esse compilado de medidas do governo e é óbvio que tem um fundo político relacionado a isso, né? Além da questão econômica, como sempre o governo acaba mudando tudo relacionado à imigração por causa da economia, mas é claro que tem também a questão política. Então o governo está tentando mostrar para a sociedade que eles estão fazendo algo em relação à realidade atual do país. E essa política pública em específico, que foi algo criado durante a pandemia, segundo o governo, neste momento já não está mais atendendo à necessidade do país. Então, muito pelo contrário, ela está levantando a bandeira de que o governo está sendo conivente com a chegada dessas pessoas, desses estrangeiros, e que esses que estão com visto de turista, que eles consigam facilmente trocar para o visto de trabalho. Então, fazendo essa mudança, o sinal que o governo está querendo passar para a população é, olha, não apenas essas outras medidas estão sendo criadas, mas também as políticas públicas relacionadas a isso, nós iremos encerrar. E entenda que política pública, ela realmente é algo para auxiliar o governo naquele determinado espaço de tempo. Tanto é que essa política pública, ela iria vencer em 2025.
2025. O que o governo fez? Eles apenas adiantaram o encerramento desta política pública. Mas o ponto que eu quero levantar para vocês, e por isso que eu vim aqui bater esse papo em relação a esse tópico, é que, por um lado, o governo ele está realmente dando esse sinal para a população: olha, nós estamos tentando frear esses residentes temporários de virem aqui para o Canadá, nós estamos tentando desencorajar essas pessoas de virem aqui para o Canadá, por causa da situação econômica do país. Porém, não sei se vocês repararam, mas mês passado, o que o governo fez? Também para os residentes temporários. Eles lançaram um novo programa de imigração, onde a pessoa ela vem para estudar no Canadá, em determinadas comunidades, e após ela concluir os estudos dela, o que ela recebe? A residência permanente. Eles também estão vindo para o país como residentes temporários e estão vindo para estudar aqui no Canadá. E essas pessoas, claramente, elas não vão apenas estudar, elas também precisam trabalhar para se manter no país. Só que qual que é a questão? Esse é um outro braço, uma medida de um outro braço da imigração, que é o francês. Então, o governo, ele também está tentando cumprir com uma outra questão que eles levantaram há um tempo atrás, que é aumentar o número de falantes da língua francesa aqui no Canadá. E mês passado, até vou deixar a notícia aqui para vocês, eles lançaram esse programa. Ele não, infelizmente, ele não contempla o Brasil, infelizmente, porém, ele nos dá um sinal muito importante, que é realmente que o governo quer aumentar o número de falantes da língua francesa fora do Quebec, que é algo que o governo prometeu lá atrás. Mas, igualmente, eles estão trazendo residentes temporários. O estudante é o quê? Nada mais é do que o quê? Também um residente temporário. Mas eles estão, por causa do francês, dando até um caminho mais fácil para a pessoa conseguir a residência permanente. E eu vim até aqui no parque para conversar com vocês, um papo bem solto, assim, coração aberto mesmo, para conversar com vocês em relação a isso, porque eu vejo tantas pessoas planejando a vinda aqui para o Canadá com uma base tão frágil e muito fácil de romper, e a pessoa cair numa frustração gigantesca que às vezes ela não consegue recuperar, a não ser voltando para o Brasil. Então, se vocês ainda não abriram os olhos de vocês, pesquisa. Tudo que eu falo aqui é para realmente você pesquisar. Não confia no que eu estou falando. Não é isso que eu quero. Eu quero que você abra o site oficial, que você veja as notícias e pense, reflita em relação ao seu perfil de imigração. Fala, opa, peraí, e se eu seguisse o caminho do francês? Será que eu conseguiria montar o meu planejamento numa base mais sólida para eu conseguir abraçar outras oportunidades? Porque eu não sei se você sabe, mas além do Francophone Mobility Program, tem também outros programas provinciais que eles acabam beneficiando as pessoas que falam francês, que inclusive com o CLB5, que é um nível básico, subindo ali um pouco no intermediário. Então, se você ainda não abriu seus olhos em relação a isso, o que eu te peço é: não construa seu planejamento numa base tão frágil. Eu vi inúmeras pessoas, mesmo quando a política pública ela estava vigente, a pessoa vendia tudo que ela tinha no Brasil para chegar aqui com visto de turista, para tentar uma job offer, para tentar um LMIA, sem inglês, sem dinheiro, sem qualificação, sem networking. A pessoa ficava aqui 6 meses, não conseguia, óbvio, uma oferta de trabalho e ela voltava para o Brasil, frustrada, sem dinheiro, achando que o Canadá era o problema, e não é isso. Repara no seu planejamento. Coloca a mão na consciência. Eu sei que às vezes o desespero de sair do Brasil ele é gigantesco e você deve estar pensando nesse momento: você não faz ideia do que eu estou passando na minha vida. Eu entendo, eu já estive no seu lugar. E é justamente por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Realmente, assim, de coração aberto. Não tenha desespero, porque há outras opções. Às vezes você que não está conseguindo enxergar com clareza essas opções. E eu vou deixar aqui de recomendação para vocês um vídeo onde eu acabo falando um pouco mais sobre essas oportunidades em relação ao francês. Se você conseguir atingir essa nota no teste de proficiência, quantas portas que elas acabam se abrindo para você, e é um planejamento o quê? Mais sólido. A base ela não é frágil, que pode cair a qualquer momento, porque você está qualificando
o seu perfil. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós. Isso é muito importante para o YouTube compartilhar cada vez mais os nossos conteúdos por aqui. E se você é novo aqui no nosso perfil, seja muito bem-vindo. Saiba que esses vídeos não são tão comuns por aqui. Esse vídeo aqui foi mais um bate-papo, mas eu já convido você a se inscrever aqui no canal, assistir os outros vídeos para você conhecer um pouco mais sobre essa jornada de imigração.